Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Maldani, Cacildo Maldani, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado. Senhor presidente, há muitos séculos atrás, Thomas More enfatizou como é importante nós mostrarmos com os nossos atos aquilo que nós profetizamos com nossas palavras, criando uma linha necessária de coerência entre aquilo que nós fazemos, falamos e aquilo que nós praticamos. A coerência, a conexão entre as palavras e as atitudes, a coerência na defesa de princípios e valores é uma virtude inquestionável, uma virtude indissociável no exercício não apenas da atividade pública, mas uma atitude e uma virtude fundamental nas relações humanas, uma virtude indissociável da conduta ética, do caráter e da integridade moral, sobretudo daqueles que exercem a vida pública. É necessário um mínimo de coerência, senhoras e senhores senadores, para que possamos ser dignos da confiança, dignos do respeito, dignos da credibilidade e dignos da reputação. Isso vale particularmente não apenas para a vida pública, quando temos a obrigação de prestarmos contas não apenas aos nossos familiares, aos nossos vizinhos e amigos e colegas. Quem está na vida pública deve satisfação permanentemente aos contribuintes, deve satisfação à sociedade de uma forma geral. Até porque os nossos mandatos, nós o exercemos por delegação. O mandato não é propriedade particular de quem o exerce, muito menos quem está na atividade pública e que tem elevada responsabilidade com questões estratégicas. Quando nossa postura política e nossas decisões têm consequências práticas, sobretudo nos rumos do país e da sociedade. Aí a coerência, aí a conexão entre aquilo que falamos e aquilo que praticamos é fundamental. É exatamente essa coerência, senhor presidente, essa coerência que nós queremos cobrar da tribuna do Senado, da Advocacia Geral da União, do senhor Luiz Adams, homem competente, preparado, de excepcional e notório valor na arte do direito. Mas a Advocacia Geral da União e o doutor Luiz Adams, no exercício das suas atribuições constitucionais de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, alertou em boa hora a excelentíssima senhora Presidente da República, a presidente Dilma, sobre as graves inconstitucionalidades do projeto aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, que pretende redistribuir os royalties do petróleo. Digo que pretende porque esta luta é uma luta que não se encerra com a manifestação do Congresso Nacional, não. O Congresso Nacional não está acima da Constituição Federal. E, evidentemente, que além dos mandados de segurança que nós temos impetrados no Supremo Tribunal Federal, para corrigir as violações que nós fomos vítimas por parte da condução daquela fatídica sessão do Congresso, onde a nossa voz, onde a liberdade e a democracia não foi garantida à minoria, que teve a sua voz suprimida por um comando absolutamente autoritário. Digo isso porque essa luta não se encerra no Congresso Nacional.
os nossos estados, o meu estado, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e quero crer que também o estado de São Paulo, pela manifestação do governador Geraldo Alckmin, estarão ajuizando nos próximos dias ações diretas no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal possa garantir os nossos direitos. Foi a partir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, das fundamentações, das orientações do doutor Luiz Adams, que a presidente Dilma houve por bem vetar os absurdos previstos na lei aprovada pela maioria do Congresso Nacional, sem qualquer respeito assegurado aos nossos direitos, dos nossos estados, assim como dos nossos municípios. Como pode, então, o advogado-geral da União afirmar na semana passada e retrasada, orientando a presidente Dilma, técnica e juridicamente, a vetar tais aberrações? Como pode, numa semana, ter uma posição e na semana seguinte, lamentavelmente, nós estarmos assistindo uma espécie de metamorfose, como na música cantada pelo grande poeta brasileiro Raul Seixas? Como pode ele declarar que a missão da Advocacia Geral da União, a partir de agora, é defender a legitimidade de uma decisão que, referindo uma lei apontada como ilegítima pela própria advocacia, foi a própria Advocacia Geral da União que sustentou os fundamentos robustos que levou a presidente Dilma a vetar o projeto de redistribuição dos royalties? Como pode, de um dia para o outro, a Advocacia Geral da União, como pode o doutor Luiz Adams passar por cima de suas próprias convicções? Ou não foi ele mesmo que ajudou a alinhar os fundamentos da mensagem do veto da lei dos royalties, assinalando, ponto por ponto, os princípios constitucionais que ela ofende, o princípio da isonomia, o princípio federativo, o da segurança jurídica e o necessário equilíbrio orçamentário? Vale repetir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado e Capixabas, vale repetir que na mensagem presidencial do veto, a presidente explica que os royalties são uma compensação financeira dada aos estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração de óleo. Leio aqui, senhor presidente, ipsiliteris, um trecho da mensagem, não é, da nossa presidente Dilma, vetando essa proposta, naturalmente orientada e fundamentada pela Advocacia Geral da União. Abro aspas. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias desses mesmos entes, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de uma receita certa, que em vários casos foi objeto de securitização e operações de antecipação de recebíveis. A alteração dessa realidade jurídica afronta, segundo a Advocacia Geral da União, o inciso 36 do artigo 5º e o princípio do equilíbrio orçamentário previsto no artigo 167, ambos da nossa Constituição Federal. Em outro trecho da mensagem, a presidente da República explica que o texto do Congresso é inconstitucional porque, abre aspas, conflita diretamente com as disposições previstas no artigo 5º e no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, ao obrigar os estados e municípios a renunciarem ao direito constitucional originário para participar da distribuição do fundo especial destinado aos entes federados. São manifestações que constam do veto da presidente Dilma, manifestações que foram fundamentadas pela Advocacia Geral da União, até porque a sessão de votação dos vetos, como nós afirmamos aqui, não violou apenas a Constituição Federal, também violou
o direito e a prerrogativa de manifestação de questões de ordem que nós, minoria, não podemos nos manifestar. Ao se recusar a enxergar essas irregularidades, ao ignorar a ilegitimidade das decisões inconstitucionais, a Advocacia Geral da União, senhor presidente, dá uma de avestruz, sobe em cima do muro, enfia a cabeça no buraco e faz de conta que não falou, faz de conta que não escreveu, faz de conta que não orientou a presidente Dilma, e não apenas a presidente Dilma, também o presidente Lula, o ex-presidente Lula, porque ambos vetaram essa medida inconstitucional de força que violenta o direito, que violenta os nossos estados e os nossos municípios. No que se refere à Advocacia Geral da União, no entanto, há uma incoerência, senhor presidente, há uma incoerência injustificável. A Advocacia Geral da União precisa ter uma postura de ordem técnica, de ordem constitucional, e não uma postura de conveniência política. O compromisso primeiro da Advocacia Geral da União deve ser com a legalidade. Esse é o pressuposto básico da Advocacia Geral da União. A legalidade, nesse caso, é questionar. Não há outro caminho, senhor presidente, não há outro caminho para a Advocacia Geral da União que não manter a sua coerência e que não questionar no Supremo Tribunal Federal a derrubada do veto, o que, aliás, me chamou a atenção, porque um veto presidencial que foi votado no Congresso Nacional, que sequer teve a defesa dos líderes partidários que dão sustentação à base da presidente da República aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado e lá na Câmara. É defender a obediência à lei maior do país e refutar a ofensa a princípios constitucionais básicos. Em outras palavras, o que esperamos da Advocacia Geral da União, nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que ela proponha uma ação direta de inconstitucionalidade contra as mudanças impostas arbitrariamente pela maioria que se formou, à margem daquilo que fez o Constituinte. O que esperamos, senhor presidente, o que quero acreditar é que a Advocacia Geral da União manterá a sua coerência. Os nossos estados estarão naturalmente ajuizando no Supremo Tribunal Federal. Mas não há outro caminho, senhor presidente. Não há outro caminho em nome da coerência. Não há outro caminho em nome da dignidade. Não há outro caminho em nome da necessidade de nós termos uma conexão entre nossas palavras, ações, gestos e atitudes. Por isso mesmo, nós estamos aqui, concluindo o nosso pronunciamento, afirmando a nossa convicção que a Advocacia Geral da União vai refletir na pessoa, do seu presidente, do Advogado-Geral da União, do Dr. Luiz Adams, a necessidade da Advocacia Geral da União não estar submetida a qualquer tipo de orientação política